Olá, os meus sinceros e os meus cordiais cumprimentos a todos. Hoje, sexta-feira, uma manhã chuvosa, 23 de dezembro do ano 2022. Eu sou Gilvaldo Quinzeiro, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui para travarmos mais uma conversa. Iremos falar hoje de um assunto muito complexo, um assunto que vai exigir muito fôlego, que é, neste mundo de realidades paralelas, qual o papel do corpo? Se a mente já está aprisionada. Portanto, é um assunto que vai exigir muito fôlego intelectual, muita capacidade de fazer aqui um alinhamento das coisas. É claro que nós iremos correr risco de não dar conta do recado. Mas a nossa intenção aqui é que você que nos acompanha possa ter as suas conclusões ou exercitar o seu pensar a partir do que nós iremos colocar aqui em pauta. Pois bem, iremos tentar trabalhar esse assunto a partir da criança, do corpo da criança, do brincar da criança e como os pais reagiam com os castigos aos seus filhos. Pois bem, antigamente os pais castigavam fisicamente os filhos com palmatória, com prisões, com chicote. E ao fazer isso, estava tirando dos filhos, por conseguinte, a sua principal fonte do brincar, que era o próprio corpo. O corpo que, ferido ou imobilizado, era jogado no canto, gemendo, se agonizando de dor. Não estou aqui, em hipótese alguma, enaltecendo o castigo físico. Estou aqui chamando a atenção que, numa época em que se tinha o corpo como berço das experiências, que ainda é claro, não deixou de ser, o corpo era objeto de castigo. Muita criança era domada desta forma. Ou seja, a realidade e a descoberta dessa realidade se dava, como ainda hoje se dá, no corpo. Portanto, o corpo era espaço de terríveis batalhas, como ainda o é. Pois, naquela época, o sossego do lar, o sossego da família, como o sossego da vizinhança e da sociedade como um todo, dependia de como os pais exerciam o controle sobre o corpo da criança. Então, a mão da criança, que se fazia o castelo de areia, que metia a mão no barro, na lama, era castigado como forma de disciplina. E ao fazer isso, estava tirando da criança o próprio recurso do brincar, o próprio corpo. Hoje, o brinquedo não só brinca sozinho, como a criança tem um papel cada vez mais secundário no ato de brincar. De modo que o brinquedo, ele assume os atributos que antes era da própria criança, era do próprio corpo da criança. E agora? Quem é o castigado? Já que o corpo, a criança em si mesmo, não é o centro do brincar, mas o brinquedo. O castigado aqui são os pais, que estão presos sem saber
como darem lições aos filhos, como disciplinares ao filho. E a criança, no meio de tudo isso, dessas transformações, no que se tornou? A criança se tornou uma espécie de bichinho a disputar no espaço doméstico os mesmos cantos, as mesmas atenções que os cães e os gatos. E como é que as crianças podem estar exercendo o contato, o discernimento com uma realidade, já que o brincar mudou completamente o seu formato, se deslocou para o próprio brinquedo, uma vez que a criança passou a ser espectadora do brincar. Ela apertou o botãozinho ali e o brinquedo, que se torna uma espécie de entidade, de uma ideia, opera em si mesmo a brincadeira. E a criança, espectadora. Pois bem, as automutilações tão presentes nos históricos das crianças, dos adolescentes, os acidentes frequentes em casa, pode ser um indicativo perigoso de que a criança está fazendo um esforço para sair das novas prisões. E que novas prisões são estas? A de não conseguir significar o próprio corpo, a noção de ter o corpo, de ser o corpo. E como é que tem noção disso? Se jogando contra a parede, se automutilando. Ah, isso aqui dói, isso aqui é uma mão, isso aqui é um pé. Será este ambiente, dessas alterações do brincar, é esse ambiente propício para o surgimento daquilo que hoje chamamos de realidades paralelas, de bolhas? Sim, pode ser que sim. Se não, isso pelo menos está indicando que as crianças estão apodrecendo e não mais descobrindo-se. É claro que essa expressão é forte, é uma expressão muito forte e ela é usada aqui exatamente para chamar a atenção, para deixar um alerta para os pais e os educadores. Porque se as crianças estão se cortando, se automutilando, estão se apodrecendo. Portanto, os novos brinquedos são ideias em si mesmos. São entidades prontas. E como ideias em si mesmo, como entidades prontas, os novos brinquedos podem estar roubando, sequestrando a criança, o tempo da criança, sequestrando o ato de pensar, de fantasiar, de brincar. Ou seja, se o ato de brincar é importante para que a criança possa desenvolver o seu pensar a partir da brincadeira, as regras, por exemplo, e com as mudanças da brincadeira, porque quem brinca é o brinquedo sozinho, porque ele é autônomo. Então, pode ser que as crianças, os brinquedos estejam sequestrando, roubando o tempo, a mente, aprisionando a mente das crianças. O que é por si só uma coisa terrivelmente assombrosa para os nossos tempos. Uma coisa terrivelmente assombrosa para nós educadores, para nós pais, e que exigem de nós muita atenção.
Se antes, quando a mãe, para aliviar o choro da criança ou desviar a atenção da criança para uma outra coisa, ela dava uma chupeta, hoje, quem ocupa o lugar da chupeta? É aquilo que está levando os adultos, os pais, a se comportarem também como criança. Ou seja, o celular. E aqui começa a situação se tornar mais complexa. Os pais também estão precisando dessa chupeta para se acalmarem, para fixar a sua atenção nessa nova chupeta. Ou seja, a criança, antes mesmo de controlar os seus esfíncteres, já estão tendo contato direto com o mundo que também impede os seus pais de irem de tão preso ou fascinado ao banheiro. O celular. E o diabo desta brincadeira aqui é que todos foram pegos desprevenidos. Uns por ainda estarem de fralda, outros por fraudarem a condição de adulto. Imagine o pai e a criança chorando, se esperneando pelo mesmo objeto, o celular. Que tipo de argumento o pai vai dizer para o filho que precisa também daquele objeto? Aí onde é que entra o fraudar, o adulterar as normas de relações e a noção de tempo e de realidade, de espaço e realidade. Portanto, não sobrou ninguém em casa para separar as roupas sujas das roupas limpas. Mas todos, incrível isso, são obrigados a fazerem preces apressadas, temendo o apocalipse. Os diabinhos de fraldas. Fiquemos atentos para as mudanças do pensar, dos conceitos e a construção bizarras dessas bolhas ilusórias que invadem o nosso dia a dia. Obrigado pela sua atenção. Tchau.